No vídeo de hoje, nós vamos abordar o tema sobre geografia do Brasil. Para que a gente possa entender a geografia do Brasil, primeiro é importante entendermos algumas questões básicas e fundamentais para que a gente possa compreender e moldar o nosso pensamento sobre o Brasil e o seu território. Primeiramente, é importante entendermos que o Brasil é o quinto maior país do mundo em área, ficando atrás somente da Rússia, do Canadá, da China e dos Estados Unidos. A área total do Brasil compreende cerca de 8 milhões e meio quilômetros quadrados. Ele está localizado na América do Sul e ocupa cerca de 47% do território sul-americano. O Brasil ele é banhado pelo Oceano Atlântico e tem uma costa de aproximadamente 7.500 quilômetros quadrados, tá? Com diferentes praias, manguezais e recifes. O Brasil também possui um dos maiores PIBs do mundo, que geralmente fica entre o oitavo e 12º lugar, dependendo do ano e da metodologia de cálculo. Em 2024, por exemplo, o PIB do Brasil foi de aproximadamente 3 trilhões em paridade de poder de compra e cerca de 1 trilhão em valor nominal. A economia do país é diversificada, mas destaques importantes vão para a agricultura, a mineração, a indústria e a história. Tendo entendido essas três informações, esses três pontos básicos e importantes, podemos agora partir para a história da regionalização do Brasil, da sua ocupação e dos tempos atuais. Primeiramente, precisamos entender como ocorreu a ocupação do Brasil. Todos nós já sabemos que a ocupação do Brasil ocorreu através dos portugueses, onde em 1500 encontraram ou descobriram o território brasileiro. A ocupação do Brasil pelos portugueses se deu muito pelo pioneirismo dos portugueses na expansão marítima do século XV. Foi acordado entre Portugal e Espanha o Tratado de Tordesilhas, o famoso tratado que dividia as terras descobertas entre a Espanha e Portugal. Inicialmente, os portugueses estavam interessados no pau-brasil para comercialização e venda dentro do território europeu. Contudo, a partir de 1530, os portugueses começaram a colonização efetiva do Brasil, pois os mesmos temiam que outros países, outras nações europeias, pudessem assimilar ou tomar aquilo que eles haviam encontrado ou descoberto. A partir desse ponto, a partir de 1530, na realidade, Portugal passou a colonizar e a efetivar a sua presença no território brasileiro. Essa ocupação se deu por uma organização territorial chamada de capitanias hereditárias, que aqui eu não irei entrar em detalhes como funcionava, porém é importante entendermos esse primeiro ponto, ok? Que embora o sistema de capitanias hereditárias fosse amplamente fracassado, serviu para ocupar o território e desenvolver a produção açucareira, que foi o primeiro grande ciclo econômico do país. Outros ciclos econômicos também foram muito importantes no decorrer da história do Brasil, que incluíam a mineração, que é basicamente ouro e metais preciosos, o cultivo do algodão, a extração da borracha e o café, que moldaram a economia do território brasileiro e também moldaram o território do país. Vamos agora avançar muito no tempo para a época da industrialização e da Era Vargas, ok? Avançando agora para 1930 a 1945, durante o governo de Getúlio Vargas, onde também ocorreu, nesse período, a industrialização. A industrialização brasileira basicamente foi impulsionada por fatores como a crise no setor do café e o aumento do mercado consumidor devido à imigração e políticas macroeconômicas expansionistas. A infraestrutura e o capital acumulado com o café serviram de base para o desenvolvimento do setor industrial. O governo Vargas foi um período decisivo para a industrialização. O Estado passou a atuar como um produtor direto em setores chaves, como siderurgia, mineração e geração de energia. Empresas estatais como a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e a Companhia Vale do Rio Doce foram criadas nesse período. Juntamente com isso, a Era Vargas também é marcada pela criação de algumas importantes leis trabalhistas, como o salário mínimo e as férias. Avançando mais 5 anos, ou seja, 1950, o governo se empenhou em um planejamento econômico mais estratégico. O governo de Juscelino Kubitschek, com o lema 50 anos em 5, implementou o Plano de Metas,
aí no período de 1956 a 1960. Esse plano tinha como objetivo o capital privado, nacional e estrangeiro, com o Estado para intervir e investir, na realidade, em infraestrutura, principalmente rodovias como a Belém-Brasília e setores industriais de base. Isso acarretou na aceleração da internacionalização da economia, mas também criou dependência do capital estrangeiro e priorizou o transporte rodoviário, que é demasiadamente mais custoso. Durante os governos militares, a política industrial foi reorganizada para fortalecer o Estado como promotor de investimentos. O período que compreende de 1969 a 1973, que ficou conhecido como Milagre Econômico, registrou grande e expressivo crescimento do PIB do Brasil. Esse avanço, que foi sustentado por um forte endividamento externo e políticas de ajuste salarial, aumentaram a desigualdade. O regime também realizou grandes obras públicas, como a usina hidrelétrica de Itaipu e a rodovia Transamazônica, que absorveram mão de obra, mas que foram duramente criticadas como obras faraônicas e beneficiaram principalmente grandes empresários. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ou seja, o segundo PND, de 1975, buscou completar a estrutura industrial brasileira, mas também contribuiu para a alta dívida e hiperinflação que o país enfrentaria na década seguinte. A partir desse ponto, nós vamos avançar agora para a regionalização oficial do Brasil, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Basicamente, o processo oficial de regionalização do Brasil, conduzido pelo IBGE, reflete a evolução política e a necessidade do Estado de conhecer e controlar o território. A regionalização mudou várias vezes para se adaptar às transformações do país. Então, o primeiro tipo de regionalização do Brasil se deu em 1930, que foi a primeira proposta do IBGE. Influenciado pelo Ministério da Agricultura, dividiu o Brasil em 5 regiões principais: o Norte, o Centro, o Leste, o Nordeste e o Sul. 2 anos após isso, em 1940 a 1960, alguns ajustes foram realizados com a criação e extinção de alguns territórios federais, como, por exemplo, o Amapá, o Rio Branco e o Guaporé. Também houve a incorporação de estados em outras regiões, como Maranhão e Piauí, à região do Nordeste. A partir de 1970, o IBGE estabeleceu uma regionalização mais próxima daquela que a gente conhece hoje, com a criação da região Sudeste, que agrupou ali São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e a marcação, a delimitação do Centro-Oeste. Porém, foi em 1988, com a Constituição Federal, que alguns ajustes foram feitos com a criação dos estados de Rondônia, Amapá e Tocantins, e também a extinção de alguns territórios como Fernando de Noronha. Desde então, né, desde 1988, a divisão oficial é baseada em micro-regiões, influenciada pela influência, na realidade, de centros urbanos, e mesorregiões, que é a combinação de aspectos demográficos, econômicos e naturais. Bom, pessoal, chegamos ao final deste vídeo. Ele é um breve resumo sobre a geografia e a regionalização do Brasil. Porém, em breve eu farei uma parte 2 do vídeo, com mais informações detalhadas e mais informações aprofundadas, ok? Desde já eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Se você gostou, deseja deixar algum feedback, uma inscrição, um like, um comentário, eu vou ficar muito grato para que a gente possa estar contribuindo no crescimento desse canal, beleza? Desde já, muito obrigado a todos vocês que assistiram até esse vídeo. Até a próxima. Obrigado.